Olá a todos, estamos aqui mais uma vez realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última semana nós começamos aí o estudo do capítulo número 12, né? Amar o próximo, desculpa, número 11, amar o próximo como a si mesmo. Nós já fizemos aí a leitura e comentário de metade do capítulo praticamente, hoje nós vamos concluí-lo, né? Conforme combinamos aí na última semana. Nós já estudamos, né? Tem alguns itens aqui do capítulo, nós já estudamos o maior mandamento, né? Que são os ensinamentos de Jesus. Já estudamos aí também a dai a César o que é de César. E nas instruções dos Espíritos nós já começamos comentando sobre a lei do amor, né? Hoje nós vamos comentar sobre o egoísmo, a fé e a caridade, e por último tem a caridade com os criminosos, que tem algumas mensagens sobre isso, tá? A última é uma pergunta aqui que a gente vai ler para ficar fidedigna a resposta aí, tá? Iniciando aqui o egoísmo, né? A gente tem uma mensagem aí de Emmanuel em Paris, 1861, né? E o que ele nos traz, né? Que o egoísmo é a chaga da humanidade, tá? É a doença maior da humanidade, é o egoísmo, né? Porque o que acontece? Ela impede o progresso moral na Terra. O que mais. Essa já é uma primeira. Logo no comecinho aqui ele diz, né, que ela impede o progresso moral da Terra, então a gente já pode classificá-la aí como o maior problema que nós temos aqui na Terra. Se a gente conseguir erradicar o egoísmo, a Terra vai progredir de forma mais rápida, assim como os espíritos que aqui estão encarnados, mesmo os desencarnados, né, se curando aí, que é uma doença, é uma chaga, né, que ele mesmo nos passa, nós vamos conseguir nos desenvolver e evoluirmos de forma mais rápida, tá? E a tarefa do Espiritismo é fazer a Terra se elevar na hierarquia dos mundos, né? Então, uma das tarefas do Espiritismo é falar sobre o egoísmo, né? Ensinar sobre o egoísmo, para que consigamos aí erradicar de fato o egoísmo dentro de cada um de nós e, consequentemente, todos deixarem de ter essa qualidade não, né? Esse defeito aí, vamos assim chamar, né? E o egoísmo, né, é o alvo, né, que nós devemos dirigir as nossas armas aí, tá? Então, se tem algo que a gente deve combater em nós mesmos, é o egoísmo, né? E precisa de muita coragem para combater isso, porque é muito difícil, né, a gente conseguir pensar no próximo, assim como a gente pensa em nós mesmos ou nas pessoas próximas, nossos amigos, família, né? Então, a principal qualidade que a gente precisa ter, né, para vencer o egoísmo é a coragem, né? Porque precisamos vencer a nós mesmos, né, para combater o egoísmo. Então, precisa de muita coragem para que a gente consiga, de fato, não ter nenhum tipo de egoísmo dentro de nós, né? Portanto, né, se cada um dedicar a sua atenção em combater o egoísmo dentro de nós mesmos, né? é, Tudo vai melhorar, porque o egoísmo eu não pratico com o outro, né? Eu pratico ele comigo mesmo, né? Porque eu quero tudo que for melhor para mim, mesmo que isso tenha que prejudicar alguém, ou eu quero tudo que seja melhor para minha família, para meus amigos, e muitas vezes isso pode prejudicar outro espírito que está ao nosso redor ali naquele momento, né? É, e o que Emmanuel nos fala aqui, né? Que esse egoísmo, ele é o devorador de todas as inteligências, ele é o filho do orgulho, tá? Então, o egoísmo nada mais é que um braço aí, um filho do orgulho, né? Porque com base nesse orgulho que nós temos, né? Nós desenvolvemos esse egoísmo, porque se não tivéssemos orgulho, a gente não ia pensar em nós antes de pensar no próximo ou querer para nós a mesma coisa que queremos para o próximo, né? A gente já ia conseguir ter isso claro e conseguir praticar isso de forma é, plena, sabe? Não precisaríamos ficar sendo uma coisa forçada, porque hoje, mesmo que
aparentemente são menos egoístas, menos orgulhosos, né? E existe uma luta interna para que isso não ocorra, né? Porque a gente ainda não tem um grau evolutivo que permita ter o egoísmo totalmente erradicado da gente, né? E aí ele nos fala, né, por fim, até no primeiro pedaço da mensagem dele, que ele é o filho de todas as misérias, é a fonte de todas as misérias da Terra, tá? Se não existisse o egoísmo, não existiria sofrimento na Terra, né? Por quê? Porque o egoísmo nada mais é que a negação da caridade. O orgulho é a negação da caridade. Então, se a gente tem egoísmo, orgulho, consequentemente a gente não é caridoso na concepção da palavra aí que a gente já estudou aí em outros capítulos, né? O que é a verdadeira caridade, né? Então, o que ele nos fala aqui, um exemplo muito prático para a gente entender aí a diferença, né? É que Jesus deu um exemplo total aí de caridade para a gente, né? Enquanto Pôncio Pilatos, né, quando lavou as mãos ali, deixou Jesus ser levado à forca, tudo, né, a ser pregado na cruz, enfim, né, ele foi um ato de egoísmo aí de Pôncio Pilatos, né, então ali fica bem representado para a gente o que era caridade e o que é egoísmo, né, então Pôncio Pilatos deixou Jesus ser crucificado, né, enquanto Jesus mesmo com todo o sofrimento que teve, pediu que Deus perdoasse a todos aqueles que estavam praticando aqueles atos ali naquele momento, né? E a nós, espíritas, né? É... so- Somos chamados por ele, por Emmanuel aqui, que nos dá a mensagem, né, de novos apóstolos da fé, tá? Ele nos classifica dessa forma aí, que é uma das nossas missões, né, extirpar esse mal aí é, que, que hoje está totalmente instalado na Terra, né? O egoísmo, o orgulho, né? E para dar voz ao cristianismo, que o cristianismo é exatamente o inverso, né? Do orgulho e do egoísmo, né? É nossa missão expulsar o egoísmo da Terra, para que a Terra possa se evoluir aí e, de fato concluir a sua transição aí para o mundo de regeneração. Tá? Acho que essa é a primeira parte aí que Emmanuel nos dá uma primeira introduzida, né, sobre o assunto do egoísmo. Na sequência, a gente tem uma mensagem de Pascal em Sens, 1862. Tá? O que ele nos diz, né? Que se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada, né? E se a caridade reinasse na Terra, o mal não dominaria a Terra. Mas ao contrário, né? Ele se apagaria envergonhado. Ele até usa essa expressão, tá? Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado, o mal, né? E dessa forma, o que ia acontecer? O mal iria desaparecer, tá? O mal desapareceria da Terra. E aí, ele fala como fazer isso, né? A gente tem que começar por nós mesmos, a nós darmos o exemplo, né? Sendo caridosos com todos, não devemos escolher, né, com quem nós somos caridosos, já que Jesus não se esquivava de ninguém. Ele nunca deixou de ser caridoso com ninguém que o procurou, tá? Então a gente tem que seguir essa máxima de Jesus de ser caridoso com todos que nos procuram, né? E, e nós devemos deixar para que Deus cuide da justiça. Não nós escolhermos com quem nós vamos ser caridosos com a desculpa ou com a justificativa de aquele espírito ali ele praticou o mal, então eu também não vou ser caridoso com ele. Não, Jesus nunca escolheu com quem ele seria caridoso, tá? Ele era caridoso com todos. Sendo assim, né, o egoísmo é a negação da caridade, tá? É... sem a caridade na nossa vida social, o egoísmo se sobrepõe, tá? Então, se a gente não é caridoso, consequentemente a gente é egoísta, tá? E aí ele fica latente aí na nossa vida social, né? Então, com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, né? A gente já falou isso até na parte anterior, a vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses e, em que as mais
mais possíveis altas aflições aí serão calçadas aos nossos pés, é isso que ele nos fala, né? E que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados muitas vezes, né? Porque nós somos às vezes tão egoístas, né, e tão orgulhosos que a gente não respeita nem os laços de família na hora de sermos, de praticarmos esse egoísmo, né? E isso nada mais é que a negação e a falta de caridade, tá? Então é isso que ele nos passa aqui nessa primeira parte aqui, quando a gente fala de egoísmo, tá? O próximo item aqui do capítulo, né, fala sobre a fé e a caridade, né? E a primeira mensagem que a gente tem é de um espírito protetor em Cracóvia, 1861. Tá? O que ele nos diz, né, esse espírito protetor? Que a caridade sem fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos fazer felizes. Tá? Então, essa é a primeira grande mensagem. Então, a caridade sem fé não é suficiente para manter essa ordem social. Tá? Ele fala muito sobre fé aqui, tá? Que a caridade sem fé ela é uma caridade manca, né? Uma caridade que não fica na plenitude, né? E Deus nos criou para ser felizes na eternidade. Mas a vida terrena deve servir para o nosso aprimoramento moral e aperfeiçoamento moral. Então a gente tem que procurar fazer o bem, pensar o bem, para que a gente usufrua de momentos de felicidade aqui na Terra, senão a gente vai ficar apenas como a gente já sabe, né, que a verdadeira felicidade não é desse mundo, como Jesus nos disse em outras lições, né? Mas a felicidade aqui na Terra, a gente tem alguns momentos de felicidade, né? E quando a gente pratica o bem, esses momentos vão sendo aumentados, tá? A gente tem como consequência isso. E hoje, né, na sociedade em que vivemos, nós, para sermos cristãos, né, nós não precisamos mais enfrentar, ele chama de fogueira do mártir, tá? A gente não é perseguido por sermos cristãos, né? A gente consegue ser cristão de uma forma tranquila, sem perseguição, tá? Mas o sacrifício que nós temos que fazer aqui, que antes muitos eram queimados em fogueira, inclusive, por fazer por praticar o cristianismo, né? Mas hoje em dia, qual que é a fogueira, né? Que a gente tem aí para cruzar, né? A gente tem um sacrifício a ser feito, que é se livrar do orgulho e do egoísmo e da vaidade, tá? Esses são os verdadeiros testes, provas que nós temos aqui, tá? Se a gente conseguir se virar aí, se livrar, né, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a gente vai conseguir, de fato, atingir a caridade com a fé que é nos dita, né? E a gente vai triunfar, né? Se a caridade nos inspirar e nós conseguirmos ser sustentados dessa caridade mais a fé. Tá? Então, uma não vai caminhar sozinha, uma não vai caminhar sem a outra, tá? Então, se a gente conseguir unir a caridade e a fé, a gente vai conseguir combater esse egoísmo, orgulho e vaidade que nós temos, tá? Próxima parte aqui, que é dita no capítulo pra gente, né? Que talvez dessa segunda metade aqui do capítulo é o que mais temos informações, né? Então é a caridade com criminosos, tá? Como eu disse, né, a gente tem uma primeira mensagem aqui de Elizabeth de França em Havre, 1862, e depois no final a gente vai ter uma outra mensagem aqui, que na verdade é uma pergunta, né? Que a mensagem vem baseada numa pergunta, que eu vou ler na íntegra aqui para que a gente não tenha nenhuma interpretação equivocada aqui do, do que o espírito aqui nos diz, né? Esse nome do espírito é Lamenais, tá? Mas lá na frente a gente discute um pouquinho sobre essa pergunta, tá? O que Elizabeth de França nos fala aqui, né? Que nós devemos amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, já que desde que se arrependam serão concedidos o perdão e a misericórdia. Assim,
como será concedido para nós pelas faltas que a gente comete. Então a gente não está aqui para julgar qual falta, qual é, erro é mais é, grave ou mais importante do que o outro, tá? Então quando a gente julga, né, o irmão que está do lado aqui, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente está julgando ele, achando que o erro dele é pior do que o nosso, né? E muitas vezes não é assim. Nós erramos também. Então vai nos ser concedido também o perdão em algum momento das nossas falhas, né? Então nós devemos pensar que nós somos mais culpados do que aqueles que muitas vezes a gente recusa o perdão e a comiseração, que é uma palavra que ele usa aqui, que nada mais é que a compaixão, tá? Então é dito para nós aqui que quando a gente recusa o perdão a alguém, a gente está sendo mais culpado do que aquele que a gente recusou, tá? Porque a recusa de perdão é muito mais grave do que qualquer falta que a gente cometa, tá? Porque quem pede perdão, muitas vezes cometeu o ato por ignorância, tá? Às vezes muitas deles nem a Deus conhecem, né? Mas nós, né, como já conhecemos a Deus, conhecemos as leis de Deus, né? Nós seremos mais cobrados, porque nós já sabemos o que é certo e o que não é certo. Então nós não podemos mais alegar aqui, nós que já estudamos o Evangelho, temos acesso aí às leis de Deus, a gente não vai poder alegar algum tipo de ignorância ou algum tipo de desconhecimento, tá? Então nós vamos ser muito mais cobrados por causa disso. Com isso, né, nós não devemos julgar, porque com o mesmo juízo que nós julgarmos alguém, nós seremos julgados, e ainda de forma mais severa, pelo que eu disse, que a gente já tem o conhecimento, né? Muitas ações que são crimes, né, aos olhos de Deus, mas aqui na justiça dos homens não é considerado como uma falta grave, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acha que comete pequenas falhas, né? E, e pela justiça dos homens isso não vai ter nenhuma punição, mas pela justiça de Deus a gente vai ser punido, tá? Tem que sempre pensar isso. E aí, a outra parte que ela nos transmite aqui, né, que a verdadeira caridade, né, não consiste apenas em dar esmola, nem mesmo ir ajudar só aquele que aparece como necessitado, né, mas a caridade sublime, né, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante, tá, e em todas as coisas, para com o próximo, tá. Então, a gente tem que tentar praticar a verdadeira caridade em todos os momentos, tá? Porque a gente não sabe quem de fato está precisando, quem não está. Então é mais prudente que a gente pratique a caridade em todos os momentos, a verdadeira caridade, tá? É... E nós devemos, né, nos amar como os filhos de um mesmo pai, né? Não devemos fazer entre nós e os infelizes, tá? Que ela chama aqui, falando também, é chamado de criminosos ali, mas os criminosos que é nos dado aqui no título no subtítulo aqui que a gente está estudando, são aqueles que cometem falhas graves, né? Então não cabe a nós, né, fazer essas diferenças entre nós e os criminosos ou aqueles que cometem as faltas aí, tá? Porque Deus deseja que todos sejam iguais. Então nós não devemos desprezar ninguém, tá? E Deus permite que os grandes criminosos, vejam bem, olha que coisa importante, né? Que Deus permite que os grandes criminosos, né, estejam entre nós para nos servirem de ensinamento, tá? Então, como a gente ainda precisa do mal para entendermos o bem, Deus permite que o mal esteja presente aqui e que esses criminosos estejam entre nós, tá? Mas brevemente, né, quando os homens forem levados à prática, né, das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos, quando o mundo já tiver alçado aí o mundo de regeneração, mundos mais evoluídos, né, talvez esses ensinamentos não sejam mais necessários, tá? E aí todos os espíritos impuros serão dispersados aqui pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências, tá? Então eles não ficarão mais na Terra.
mas isso quando a gente já estiver em condições de não precisar do mal para entendermos o bem, tá? E aos criminosos aqui, né, o que que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer por eles, né? Nós devemos o socorro das nossas preces, tá? Que essa é a verdadeira caridade, né? Nós devemos pedir a Deus que ampare e proteja esses irmãos e que ajude, né? Eles ficarem menos endurecidos e entendam, né? Que, que o caminho correto não é aquele que ele está seguindo no momento, né? E não dizermos que é um miserável, que ele deve ser extirpado da terra, né? Muitos de nós acabamos cometendo essa falha aí quando vemos algo, uma atrocidade muito grande, alguém que cometeu um ato aí de um crime, né? Como podemos usar aí a palavra criminoso, né? Muitos de nós já acham que ele deveria ser extirpado da terra, né? Em alguns países aí tem a pena de morte, né? E na verdade esse espírito ele é um doente que está precisando de ajuda, né? E aí a gente tem que pensar, né? O que Jesus diria, né? Se ele estivesse aqui e visse, né? Esse espírito cometendo essa falta. Com certeza ele veria ele como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão, tá? Que é isso que nós devemos é, tentar fazer, tá? Mas se a gente ainda não conseguir fazer, a gente ainda talvez não tenha evolução suficiente para isso, qualidades morais, né? Mas a gente pode fazer prece para aquele irmão, tá? Então é isso que a gente pode pelo menos fazer as preces para que o arrependimento lhe toque o coração, tá? E aí a gente pode ajudar ele a sair desse lamaçal aí que a nossa irmã usa, né? Através das nossas preces, tá? Devemos orar por ele. Por fim, aqui, como eu disse, né, tem mais uma mensagem aqui falando de caridade aos criminosos, né? Tem uma pergunta aqui para finalizar o capítulo, né? Qual que é a pergunta? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Essa é a pergunta, tá? O que nosso irmão aqui, Lamennais, em Paris 1862, nos fala, tá? É bem sucinta aqui a resposta, mas bem esclarecedora, tá? Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata-se saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada. Ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Acho que é bem esclarecedor aqui, né? Finalizo o capítulo com essa mensagem. Devemos salvar, independente de qual é a falta que ele já cometeu, se ele vai cometer outras faltas, mas muitas vezes a gente está evitando muito sofrimento numa próxima encarnação dele, tá? E naquele momento que ele é salvo, ele pode despertar e deixar de praticar todo o mal que ele vem praticando, tá? Então, às vezes, muitas vezes está nas nossas mãos aqui ajudar um espírito a seguir o caminho do bem, as leis de Deus e despertar, né, no caminho de Jesus. Então, acho que o que a gente tinha para comentar desse capítulo era isso, tá? É um capítulo que nos gera muita reflexão, porque não é nada fácil, né? A gente conseguir largar o orgulho, a vaidade que a gente tem, né? O egoísmo e praticar a caridade aí na maneira mais sublime possível, tá?
Então vamos fazer essa reflexão. Quem puder ler o capítulo, ele não é um capítulo muito comprido, tá? De leitura mais simples esse capítulo. Então convido a todos aí que possam fazer a leitura e que Deus e Jesus ampare a todos, tá? Fiquem com Deus. E em breve aí faremos novas discussões aí, novas leituras e comentários do Evangelho para conseguirmos aí entender as palavras do Mestre Jesus. Fiquem com Deus.